Que bom estarmos de novo e hoje vamos continuar meditando nessa epístola fantástica, na carta que mudou o mundo, né? A epístola de São Paulo à Igreja de Roma, a epístola aos Romanos, nesse capítulo 8, que é um capítulo magnífico, belíssimo. Vamos continuar essa mensagem número 51 e vamos estar falando sobre duas grandes virtudes que nós precisamos desenvolver: a esperança e a paciência. Então vamos lá, vamos comigo, Romanos 8, versos 24 e 25, fala assim para nós: Pois nesta esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Olha, irmãos, dois versículos tão simples, mas com verdades fantásticas, né? Nós falamos no nosso último encontro que a criação, a natureza, né, ela, usamos a palavra grega lá no verso 23, que dizia que a natureza está apocaradoquia. É como se a natureza tivesse ansiosa, esperando algo acontecer que vai ser fantástico, com o pescoço erguido, na ponta dos pés. O que a natureza espera? A regeneração, a glorificação dos filhos de Deus, que é a grande promessa da cruz, né? Porque quando isso acontecer, segundo a palavra de Deus, a vida do universo vai voltar como era no Jardim do Éden, né? A queda do homem causou isso. A queda do homem tornou a natureza sua inimiga, né? E ele passou pela sua cobiça a saquear o planeta. E cada vez nós vamos pagando preços cada vez mais altos por essa cobiça humana, por esses desequilíbrios ecológicos intensos, né? Matas sendo destruídas, processo de desertificação cada vez aumentando mais, temperatura cada vez subindo mais, né? E não tem como você apertar um botão para voltar atrás, não tem, é um processo que está atrelado e que vai avançando cada vez mais para um fim trágico. A criação ela está atrelada ao pecado humano. Então o mundo entrou no processo de decomposição. E Deus não vai permitir que esse mundo em decomposição se perpetue, né? A nossa glorificação, o Apocalipse mostra isso também, a nossa glorificação vai trazer a regeneração da natureza. Então, observem, irmãos, isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está falando uma verdade que o próprio Cristo falou, né? Que nesse universo glorificado, o reino de Deus vai se estabelecer de forma definitiva. Por isso que Jesus chegava para aquelas pessoas que eram desprezadas pelos religiosos da época e dizia o seguinte: olha, bem-vindo, pequeninos do meu Pai, para o reino que meu Pai preparou antes da fundação do mundo. Então, quando a gente entende isso, a gente vai vendo que a nossa salvação, que foi conquistada por Cristo na cruz, é um processo em curso. É como se ela ainda não tivesse completa, e realmente não está, né? Nós, nesse mundo, a gente compartilha dessa frustração, dessa decadência, desse sofrimento presente que esse mundo tem, né? E isso dentro de nós, dentro da nossa alma, provoca um anseio pelo futuro, tá? Onde tudo será regenerado na volta de Jesus Cristo, que os profetas bíblicos, né, do Antigo Testamento chamavam do o dia do Senhor, que é a vinda de Jesus Cristo. Então, nesse verso 24 e 25, né, ele está tratando de duas expressões para enquanto a volta de Cristo não acontece, ele está tratando de duas expressões que têm tudo a ver na nossa vida: a esperança e a paciência. Por isso que o capítulo 8 de Romanos é conhecido como o capítulo da perseverança final dos santos. Olha só, irmãos, nós passamos por muitas lutas, por muito sofrimento, por provas, e Jesus falou que a gente deve esperar, a gente deve buscar a vida abundante que ele conquistou na cruz. E essa vida, a gente tem acesso a ela por meio da fé. A fé
é algo sobrenatural. É o instrumento que eu utilizo, né, para entender que as lutas e tribulações também fazem parte do crescimento da fé. É uma retroalimentação. Você sofre, você luta, mas você tem fé, recebe poder para vencer essas dificuldades e vai crescendo. É claro que eu não vou ficar pedindo, né? Ou orando, Deus, manda tribulação para mim, manda luta, manda provas porque minha fé cresça. Não, a fé vem pelo ouvir a palavra. Tá? Isso é um comportamento irracional. Mas quando nós estivermos no meio da luta, porque ela vem, no meio da tribulação, das dores, das dificuldades, devemos entender que, né, ao passarmos por isso, nós nunca podemos nos separar e nunca seremos separados do amor de Deus que está em Cristo Jesus por nós. Então, quando o apóstolo Paulo vai escrevendo isso em Romanos, a gente vê como ele é extremamente coerente nas suas epístolas. As epístolas paulinas, né, ela tem sempre essa mensagem de esperança. Na esperança nós fomos salvos. Então nós não devemos nos preocupar com as dificuldades que podem surgir na vida, por mais difíceis que sejam. Eu sei que isso é muito difícil. Isso é muito difícil, isso é quase que um treinamento mental. Porque Jesus falou que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão de Deus. E que tudo o que acontece conosco coopera para o nosso bem, que é formar Jesus Cristo em nós, que é o maior bem que pode acontecer. Então, repare, irmãos, lá em capítulo 4 de Filipenses, Paulo, na sua coerência, ele falou: olha, eu sei viver em qualquer circunstância. Sei viver na pobreza, sei viver na riqueza, né? Sei viver na fartura, sei viver na penúria. Qual o segredo? Tudo posso naquele que me fortalece. E o segredo também é que quando eu passo por essas situações, eu louvo a Deus. Eu não murmuro. Né? Então, por quê? Porque eu tenho esperança. A esperança é como se fosse um chamado de Deus por nós, independente das provas que nós estamos falando. Por isso que o livro de Hebreus chama a esperança a âncora da alma, a âncora do nosso psique, aquilo que faz a gente ficar forte no meio de emoções tão díspares, no meio de situações tão difíceis. A Bíblia diz que nós fomos crucificados com Cristo. Amém. Isso já é parte do passado. Agora, nós estamos num presente. E o presente qual é? O Espírito Santo veio, atua no meu espírito, que o meu espírito atua na minha mente e vai desenvolvendo a nossa salvação. Então, ela não está completa. Então, reparem, 1 João capítulo 3 diz que a esperança no porvir de Jesus vai nos purificando. Né? Chegará um momento no futuro onde nós estaremos plenamente glorificados, tanto no nosso espírito que já está, na nossa alma que está nesse processo de santificação e o nosso corpo que caminha para a morte, nunca mais experimentará a morte. Será um corpo perfeito, um corpo sem doenças, o corpo que Adão tinha antes de pecar. A Bíblia chama isso de glorificação. Então, por que a gente tem essa segurança? Porque a própria Bíblia diz que nós somos as primícias do Espírito Santo, né? Da plenitude que está se aproximando. Então, dentro dessa coerência paulina, permite usar essa expressão, do apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, ele fala que o poder de Cristo vai transformar o nosso corpo humilhado para a glória. É exatamente isso, irmão. Vocês viram aí a abertura das Olimpíadas aí em Paris? Você viu naquela passagem da tocha olímpica, foi uma coisa bem significativa, porque foram mostrando atletas. Primeiro pegaram 3 atletas que eram super medalhistas, né? Carl Lewis, que ganhou 4 medalhas de ouro numa única Olimpíada. Pegou a Nadia Comaneci, que tirou 10 em todas as provas da ginástica. Pegou a Serena Williams, que é uma das maiores tenistas de todos os tempos. Mostrou que eles estão envelhecidos, estão velhos. E aí eles foram passando a tocha
para atletas que foram campeões olímpicos, um para o outro, e você ia vendo que as pessoas iam envelhecendo. Passou por para atletas, alguns sem perna, até culminar num homem velhinho de cadeira de rodas que tinha sido campeão olímpico de ciclismo. Olha só, irmão. Olha a lição que isso mostra para nós. E depois com aquela música linda que a Celine Dion cantou ali perto da Torre Eiffel, uma canção que fala de esperança no meio de lutas, canção composta que foi imortalizada pela Edith Piaf, né? Então tudo isso mostra o quê? Que nosso corpo está num processo de envelhecimento e que um dia esse corpo de humilhação será substituído pela glória. À luz disso tudo, dois perigos podem acontecer, tá? Perigos muito comuns no meio cristão. O primeiro perigo, e tudo tem a ver com atitude mental. O primeiro perigo é essa falsa espiritualidade que as pessoas têm, né? Eu sei que eu vou ser salvo, mas eu acho que eu não mereço receber nessa vida essas bênçãos. Eu fiz muita coisa ruim, eu continuo pecando nisso, pecando naquilo, eu tenho muitas deficiências. E, enfim, eu acho que isso não é para mim. Isso reflete um processo de baixa autoestima. E pior, reflete um processo de falta de entendimento nas Escrituras Sagradas. Que as Escrituras Sagradas, somente o Novo Testamento, não diz isso. E o segundo perigo é o contrário. É o que a gente vê muitos crentes fazendo também. Tudo já está feito, eu agora estou em Cristo Jesus, a minha vida é um mar de rosa, venha para Jesus e pare de sofrer, né? Lema de algumas pseudo-igrejas por aí, que diz o seguinte: não vou passar por luta, não vou passar por dificuldade, não vou passar por prova, Deus vai suprir tudo que eu preciso, eu vou gastar até por conta. Quantos crentes são assim? Quantos se endividam mais do que podem? É como é aquela proposta que Satanás fez para Jesus no Monte da Tentação. Pula desse monte, porque está escrito na Bíblia que dará ordens ao seu respeito e eles vão segurar você nas suas mãos. O que Jesus fala? Não tentarás o Senhor teu Deus. Esse tipo de atitude, você está tentando a Deus, você está pulando no abismo e querendo que Jesus segure. E você se escolhe que você é responsável, você se esquece que você é responsável pelos seus atos, que Deus te deu o livre-arbítrio. Então, repara só, é desconhecer esse processo da salvação. O meu espírito está redimido, a minha alma, o meu psique, o meu ego, tudo isso está num processo de remissão. E o meu corpo, apesar de cada dia mais se desgastar, caminhar para a morte, um dia ele será completamente glorificado à imagem de Jesus. Por isso que Romanos 8 é um capítulo que traz esse conceito de esperança, que tem tudo a ver com o que Paulo escreveu na carta aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5. Ele fala que a esperança é o nosso capacete. Capacete para quê? Para proteger das setas malignas lançadas na nossa mente, que tendem a colocar a gente para baixo, que tende a minar a nossa fé. Que vem às vezes de espíritos malignos, que às vezes vem das coisas desse mundo e até da nossa própria natureza, de tudo aquilo que a gente sofreu no passado. Então, tudo trabalha na mente, a esperança também trabalha na mente. Então você está vendo que a esperança é um poder sobrenatural, como a fé é. Porque ele fala, a esperança não nos decepciona e nem vai nos confundir, né? Deus se agrada quando você está passando por meio de tantas lutas, tantas dificuldades. Ao invés de murmurar, você pela fé começa a declarar vitória. Isso gera cura, irmãos. Isso gera restauração. A fé sempre vai trazer esperança no seu bojo. As duas estão ali juntinhas. A fé dá certeza. E a esperança deixa a gente na ponta do pé, com a cabeça esticada, esperando aquilo que vai acontecer, ainda que a gente não está vendo. Mas a gente tem a convicção que vai acontecer. É um passo a mais em relação à fé. É um estágio superior,
porque transcende esse mundo e faz a gente pensar nas coisas lá do alto. Colossenses capítulo 3, pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Segundo Coríntios capítulo 4, não se ligue no que você está vendo, tá? O que você está vendo é transitório, aquilo que você não vê é que é real. Então, repare como está falando aqui, para a gente não se decepcionar no meio de lutas, no meio de tribulações. E sim ter esperança. O mundo vai dizer que você está usando de escapismo, que você é fanático, que você não bate bem. Deixa para lá, irmãos. Talvez até na sua própria família as pessoas talvez não vão compreender essa atitude otimista. Por quê? Porque essas coisas são espirituais. E o homem natural não entende as coisas do espírito. Segundo Coríntios, capítulo 5, diz que nós andamos por fé e não por vista. Ah, pastor, eu queria tanto que meus filhos, meu marido, entregasse a vida a Jesus, viesse para o caminho do Senhor. Você quer isso? Então profetiza isso, irmão. Começa a declarar, começa a ver no futuro, enxergar no futuro, eles convertidos, entregando a vida ao Senhor. Isso é um poder sobrenatural. Você está construindo o seu futuro por meio da fé e por meio da esperança. Ah, pastor, eu estou passando por situações financeiras terríveis. Feche a torneira, certo? Entre numa economia de guerra, gaste somente aquilo que você pode, seja fiel ao Senhor na parte financeira e você vai ver que Deus vai consertando a sua vida financeira. Não desanime, porque é tudo que o diabo quer, que você desanime e que você se afaste da fé. Não adote aquela postura, esse mundo é mau, queria ir embora desse mundo. Não faça isso, irmão, porque isso só gera desânimo, só gera pessimismo, só gera depressão. E também não tem uma atitude de religião oriental, espírita, é o karma. Eu estou passando isso porque eu mereço numa vida passada. Não, o apóstolo não fala nada disso, a Bíblia não fala nada disso. Paulo fala, enquanto estamos nesse corpo, gememos. É uma oração que, no fundo, tem uma atitude positiva de meia cura andada e que sei que lá na frente tudo isso vai contribuir para o meu bem. Sair do mundo não é uma atitude cristã. O suicídio não é uma atitude cristã. Então, isso vem atrelado com o quê? Bom, enquanto isso não acontece, eu preciso de uma outra virtude, que é a irmã da esperança. Irmã gêmea, a paciência. A paciência, preste atenção, às vezes você olha para uma pessoa, ele é tão calmo, tão paciente. Às vezes não, irmãos. Às vezes ele é lerdo mesmo, às vezes ele demora a reagir, às vezes ele é inerte, ou é passivo demais. A paciência não é passividade. A paciência, tá, é uma atitude positiva. É meia cura andada. A paciência não é passiva, não é inerte. Né? Ela é ativa, ela é um sinal de força, de firmeza, de fé. Lembra daquilo que a gente falou sobre o Instituto Teológico do Espírito Santo? Né? Usamos essa analogia para dizer que quando você entrega a vida a Jesus, você é matriculado nesse instituto e você vai cursar matérias extremamente difíceis, como aturar pessoas difíceis, como não reclamar no meio das dores, e se a gente começa a murmurar, a gente é reprovado na matéria, tem que fazer a matéria de novo. Né? Lembra? Tudo isso gera o quê? Gera paciência. E aí eu me lembro, né, nessa capacidade de gerar paciência. Certa feita, a minha filha mais nova, ela trabalhou, quando estava fazendo faculdade, ela foi trabalhar também numa loja de comércio, porque a mesada era muito curtinha, que ela ganhava, então ela queria um dinheirinho a mais, e foi trabalhar como vendedora numa loja de uma franquia bem conhecida que tem em quase todo o shopping center. E ela teve que lidar com fregueses difíceis, muito difíceis. E às vezes ela ficava desanimada, etc., queria largar o emprego, né? E aí um dia o gerente chamou as vendedoras e falou o seguinte: olha, o freguês tem sempre razão aqui. Sempre, sempre. Eu sou gerente, essa loja me paga para ser gerente, para quê? Para que eu vise cada vez mais o lucro. Olha só, cada vez mais o lucro. E
Para isso, eu tenho que atender os desejos dos fregueses. Então, olha, ele falou exatamente isso, eu sou insensível aos problemas de vocês, vendedoras. Eu sou insensível, porque a partir do momento de um problema pessoal, se eu for atrapalhar uma venda, eu vou dar sempre prioridade para a venda. Olha só, a princípio a gente acha esse discurso muito duro, mas ele está sendo muito franco. Então, o que ele está mostrando para a gente nisso tudo? É que na vida a gente vai estar sempre passando por essas situações difíceis, irmãos. Porque a gente vive numa sociedade, cada um tem uma. É difícil lidar com o ser humano, não é uma coisa muito fácil. E isso gera tribulação. Mas Paulo está falando, a tribulação vai dar poder para a esperança, vai desenvolver a sua paciência em lidar com os fregueses. E a esperança vai fortalecer a sua fé. Toda vez, a gente não canta? Toda vez que a minha fé é provada, tu me dá a chance de crescer um pouco mais, montanhas e vales. Não, a gente não canta essa música dizendo que a esperança, irmãos, isso é uma prática mental. Às vezes a gente passa por sinistros, a gente passa por perdas e a gente começa a ficar desesperado. Não fiquem, irmãos. Não haja que nem aquela barata que fica de pernas para o ar, balançando as perninhas ansiosa. Não, não murmure, não estribuche. Não fique que nem uma barata tonta. Espere no Senhor. Traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Sabe quem escreveu isso? O profeta Jeremias, no seu livro Lamentações. E você sabe quando o livro de Lamentações foi escrito? Foi depois que Jerusalém foi extremamente arrasada, queimada. Houve um grande genocídio, pilhas de cadáveres. Olhando isso, olhando esse cenário de dor terrível, Jeremias escreve isso. Eu trago à memória o que o Senhor já fez na minha vida para produzir esperança. E isso implica em paciência. Não posso ser paciente. Se eu não sou paciente, eu não tenho esperança, ou vice-versa. Eu exercito a paciência e desenvolvo a esperança. Isso é fundamental, irmãos. Porque toda hora a gente vai estar enfrentando traições. A gente vai estar enfrentando crises. Então Paulo está falando, como eu posso esperar aquilo que eu vejo? Eu estou vendo, não tem esperança, né? Então eu espero no Senhor. Eu trago à memória o que me dá esperança. Sempre, sempre. É um ciclo de crescimento, tá? E olha só, eu não me guio pelo que estou vendo, eu estou exercitando a paciência, desenvolvo a esperança. E aí eu posso afirmar que todas as coisas colaboram para aqueles que amam a Deus. Irmãos, como igreja nós temos que aprender isso, irmãos. Temos que aprender a ver os sofrimentos das pessoas. Temos que aprender a ser solidário com o sofrimento das pessoas. Temos que aprender a chorar com os que choram. Deus está sempre pronto para nos abençoar. Mas Ele não é uma fábrica de bênçãos. Ele não é um Papai Noel espiritual. Ele não é uma lâmpada de Aladim que você esfrega e a bênção cai do céu. Não, não, não. Tudo passa pela obediência, irmãos. Obediência aos mandamentos de Deus, seja em qualquer área da sua vida. Liberação de perdão, área financeira, de não murmuração. E o pior de tudo, irmãos, o péssimo hábito que muitos cristãos têm de fazerem fofocas, têm de falar mal de pastores de igreja que eles já passaram, de chamar outro irmão e contar defeito de igreja, contar defeito. Irmão, Provérbio capítulo 6, Deus abomina isso. Abomina. E se Deus abomina, imagina as consequências que vêm para a vida da pessoa que pratica isso, irmãos. Então é uma falta de temor de Deus total, total. Olha o exemplo dos primeiros cristãos. Eles viraram o mundo de cabeça para o ar, eram pessoas pobres, simples. Eram pessoas que foram perseguidas até a morte, lançadas nas arenas dos gladiadores e serem devorados por feras, e entravam louvando. Por quê? Porque eles experimentavam a paciência e tinham esperança no porvir. Porvir é a volta de Cristo. Então, irmão, não fique ansioso, porque a sua ansiedade não vai acelerar Deus. Deus não vai
agir em função da sua agir em função da sua ansiedade. Lembra da sunamita, né? Que na Bíblia o profeta Eliseu ressuscitou, deu uma palavra, ela era estéril, era engravida, né? E quando esse filho que ela amava tanto chega no início da adolescência, ele morre. A sunamita monta o seu cavalo e vai andando em direção ao profeta Eliseu. E no meio do caminho, até o próprio marido e várias pessoas pararam. Ela, tá tudo bem, tá tudo ok com você? Ela, tá tudo ok, tá tudo bem, tudo tranquilo. E chegou no profeta Eliseu e falou: olha, Eliseu, eu pedi um filho para você? Eu não pedi. Você orou, eu engravidou. Agora, esse filho está lá, morto na cama. E Eliseu volta com ela, clama ao Senhor e Deus, na sua misericórdia, devolve a vida. Ela foi aonde? Na fonte certa. Ela foi a Deus, fonte de toda a vida. Ela buscou Deus. Por isso que é importante você congregar numa igreja séria, irmãos. É importante. Tá? Certa feita, eu termino essa mensagem lembrando um texto que eu li, acho que foi de Martin Lloyd Jones, quando ele conta uma história real, que no século XIX, um pregador, né, galês, né, do país de Gales, ele estava muito doentinho, tinha sua filha e morreu. E a sua filhinha de 10 anos de idade, escreveu uma cartinha, né? Por isso que essa cartinha foi preservada, onde ela fala: papai nos deixou e entrou na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Como uma criança de 10 anos escreve um negócio desse? Como? Sabe por quê que ela escreveu isso? Porque essa era a atmosfera que reinava no seu lar, na sua casa. Era a atmosfera da família. E hoje? Como é que estão as famílias? Como é que estão as crianças de 10 anos? Elas têm recebido esse tipo de ensino dos seus pais, das igrejas que elas estão? Irmão, nós precisamos voltar. A gente canta, precisamos voltar ao primeiro amor, né? Que Jesus fala lá para as igrejas do Apocalipse. Mas antes de voltar ao primeiro amor, a gente precisa voltar às virtudes cristãs, da paciência e da esperança. E tenha essa esperança naquilo que virá, no porvir, que a volta de Cristo irá trazer. Fixe seus olhos nas coisas lá de cima, onde Cristo está. Amém, irmãos? Que essa mensagem de Romanos traga muito alento para a sua alma. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.